Bom, eu queria continuar aquela ministração de Ezequias, capítulo 20, né? E eu queria continuar de onde eu parei, que seria o povo levado cativo para a Babilônia. E o povo, na verdade, eles foram, né? Eles foram levados escravos, foram cativos, e o pior, né? Castraram e viraram eunucos por causa da casa de quem? De Manassés. Podemos aprender que a escravidão e a ida do povo à Babilônia foi causa de Ezequias, porque ele não colocou a sua casa em ordem. E o povo foi punido por causa dele. Você, como chefe da sua casa, pai, mãe, você precisa colocar em ordem a sua casa. Seu filho não tem autoridade sobre a tua casa. A autoridade do seu lar é você. A autoridade da sua casa é você. A autoridade do seu lar é você, né? O desejo de Deus é que você ponha em ordem a sua família, sua casa, para ganhar outros para o reino dele. Todos nós temos uma missão aqui na terra. De repente, a sua missão é ganhar o seu filho para Cristo. É organizar a vida dele. Vamos lembrar aqui de alguns, da missão de alguns. Primeiro, qual foi a missão de Moisés? Libertar o povo, né, do cativeiro. E a missão de Josué? Levar o povo à terra prometida. A missão de Davi? Reorganizar o povo. Qual foi a missão de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Mas qual foi a missão de Neemias? Reconstruir os muros de Jerusalém. Qual a missão de João Batista? Preparar o caminho para Jesus, o Senhor, vir, né? Qual a missão de Pedro? Abrir a porta do evangelho para os judeus e gentios. Qual foi a missão de Paulo? Levar o evangelho a todas as nações. Qual foi a missão de Abraão? Está lá no Gênesis capítulo 18, verso 19. Para que Abraão cuidasse das próximas gerações, ou seja, para que Abraão cuidasse que as próximas gerações conhecessem a Deus de fato. E aí, é o que me chama a atenção aqui, que a gente pode, por curiosidade, lembrar. Eu queria te perguntar qual a idade de Abraão quando teve Isaac. Você lembra? 100 anos. Qual a idade que Isaac, com quantos anos Isaac casou com Rebeca, né? Com Rebeca. Ele casou com 40 anos. No momento do casamento de Isaac, Abraão tinha, sabe quantos anos? 140 anos. E Rebeca, quando a Rebeca, a mulher que era a mulher de Isaac, ela na verdade era estéril, né? Quantos anos Isaac orou para que ela tivesse filhos? Ela orou 20 anos. Olha só que doideira. Quando Esaú e Jacó nasceram, Isaac tinha quantos anos? 60 anos, porque orou lá 20 anos, 60 anos. E Abraão? 160 anos. Tá dando para entender a conta aí? É só para a gente ter aqui uma noção. Abraão morreu com quantos anos? A idade de quantos anos? 175 anos. A pergunta que não quer calar. Qual a idade dos netos de Abraão quando ele morreu? Quando Abraão morreu? Sabe quantos anos tinha? 15 anos. E todos estavam caminhando, por mais que tivessem suas dificuldades, conhecendo quem era Deus. Tanto Jacó quanto Esaú. Eles conheciam Deus. O moral e o propósito disso tudo, né? É que o propósito de Deus para com Abraão era que ele ordene a seus filhos e a sua casa para que guarde o caminho do Senhor. Como Hebreus capítulo 11, verso 13, ele diz que rogava que todas as gerações conhecessem o próprio Deus. E ela morreu conhecendo. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçando-os, confessaram que eram
estrangeiros e peregrinos na terra. Todas essa geração conheceram Abraão, conheceram o Deus de Abraão. Abraão foi aquele que ordenou, colocou a sua família em ordem, colocou para as pessoas o entender o propósito de Cristo. Eu quero te encorajar a você orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos, orar pelos seus bisnetos, orar pela quarta geração, quinta geração, para que todas essas gerações conheçam o Senhor, o Deus de Abraão. Talvez você diga assim, olha, pastor, a minha geração ela é amaldiçoada. Não é. Você já orou por ela? Você já colocou ela nos propósitos de Deus? Você precisa orar pelo seu filho. Eu desafio você a orar pelo seu filho e levá-lo ele a conhecer o caminho do Senhor. Ter uma aliança com Deus. Eu queria trazer à memória o livro que se encontra em 1 Samuel capítulo 12. É triste ouvir isso, mas a gente precisa ver. Aqui Samuel, na verdade, no capítulo 1 Samuel capítulo 12, ele está encerrando sua trajetória, né, e passando a limpo aqui ao povo. Olha o que ele diz. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e carneci, e que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. O que está acontecendo aqui? Samuel, ele chegou à velhice. E ele está passando o cajado, porque ele já vai morrer, né? Sua vida já chegou a um período. E ele passa ao povo, chama o povo e diz assim, olha, eu tenho defraudado vocês? Se eu tenho, eu quero aqui reconhecer e pagar vocês. Até porque ele era sacerdote, ele era juiz. Ou seja, ele tinha uma função ali, tanto política quanto sacerdote, né? Então ele passa uma revista ali diante do povo. Só que me chama a atenção, mais uma vez, é que no capítulo 8 de Samuel, o povo vai chamar a atenção dos filhos de Samuel. Olha o que diz. Capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Aqui para nós, só podia ser constituído juiz sobre a nação se Deus o ordenasse. Samuel fez o quê? Sem o consentimento de Deus, né? Sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Ábia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza, e tomaram o presente e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, né? E disseram-lhes que já estão velhos, seus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que ele nos julgue. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Sabe de onde surgiu, né? Da onde surgiu o reino, a monarquia? Assim como o povo foi escravo de Babilônia, pelas mãos de Ezequias, a monarquia nasceu da casa de Samuel, porque Samuel não cuidou dos filhos. Não cuidou dos filhos dele. E aí me faz lembrar dos filhos de Eli, porque Eli também não cuidou dos seus filhos. Então, se Samuel não cuidou dos seus filhos, qual era a característica dos seus filhos? Eram os filhos que eram avarento, gostavam muito de dinheiro. Eram filhos que, na verdade, perverteram o caminho do Senhor. Toda a congregação, não só os anciãos, toda a congregação disse assim, olha, não queremos, Samuel, os teus filhos sobre nós. Se você tivesse mais idade, vivesse mais muitos anos,
nós ficaríamos com você. Porém, os teus filhos não, os teus filhos são corrompidos, né? Olha que coisa doida, né? Eu queria, querido, trazer a memória. Alguns teólogos dizem que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa. Eu queria trazer a memória que nós estamos em uma corrida muito feroz, muito grande. Se eu não passar o bastão para o meu filho do amor de Jesus, do conhecimento da palavra de Deus, é bem provável que eles vão se desviar do caminho do Senhor. Eles vão apostatar da fé. As nossas igrejas não vão ter pessoas comprometidas com o Evangelho. Ou seja, são filhos de crentes, filhos de profetas, mas são pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Eu lembro da geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A que nasceu no deserto, entrou na Terra Prometida. E a terceira geração que nasceu na Terra Prometida não conhecia Deus. Por quê? Porque não colocaram sua casa em ordem. Não falaram do amor de Deus. Se a gente passar um pouco aqui para os nossos dias, quem era a Holanda? Um país cheio de templos e onde o povo ia congregar. Hoje estão igrejas vazias. Se perderam no tempo. Se você der um pulinho na Escócia, um lugar que era do John Locke, né? Um dos grandes reformadores, hoje o que tem lá? Apenas bares em igrejas. Se a gente correr um pouquinho mais para a Inglaterra, onde é John Wesley, né? Ali onde o maior fundador ali do protestantismo, da igreja de modo geral, né? Dos reformadores, dos que vieram aí com exemplo para trazer para a gente, os templos lá, sabe o que acontece? São casas de muçulmanos, são sinagogas de muçulmanos, são boates, foram vendidos para boates, né? Para bares. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos com exemplos. Ensinar os nossos filhos que Deus é maravilhoso. Antes de dormir, com a leitura da palavra, contar textos bíblicos, falar do amor de Deus para com eles. Nós precisamos andar através do testemunho com os nossos filhos, acordá-los e dizer assim, vamos caminhar na casa de Deus, vamos para a casa de Deus. Nós precisamos ser o primeiro testemunhos para que os nossos filhos, as nossas crianças aprendam de Deus. Aprenda do Evangelho. Aprenda a respeitar o próprio Deus. Ah, querido, eu não sei onde você se perdeu. Eu não sei se você se perdeu em cuidar do seu filho. Ou talvez você cuida do seu filho com excelência, tem ministrado sobre a vida dele. Parabéns, você é uma bênção. Mas se porventura você não tem levado seu filho a entender de Cristo, a aprender de Cristo, está na hora. Eu lembro dos discípulos, quando as crianças correram ao braço de Jesus para o abraçá-los, e eles disseram, não, o mestre está cansado, está descansando. E Jesus imediatamente disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O desafio dessa noite, o desafio dessa manhã, o momento que você está ouvindo da tarde, é que você, querido, desafie o seu filho a conhecer de Deus, aprender de Deus, abrir o coração para Deus, viver na dependência de Deus, ter o privilégio com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ter o prazer da leitura da palavra, das orações, de viver uma comunhão, de ir para as igrejas, de ir para a sua igreja, de compartilhar, de ter um relacionamento com Deus. Eu quero desafiar você, e se porventura você não fez ainda, se você está fazendo, amém, glória a Deus. Ore comigo assim, Pai querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus, para que o meu filho conheça de Ti, aprenda de Ti, seja meninos e meninas comprometidas com a Tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, pelas casas que ainda não levam seus filhos para conhecer o Senhor, que a partir de hoje quebram de coração para conhecer a Ti. Eu quero te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, eu sou o pastor Homem Peregrino, sou pastor ali da Igreja Batista no Coronel Leôncio. Quero te fazer um convite, apareça ali nos nossos cultos, a partir dos domingos e às quartas-feiras, 19h30, e domingos de 9h30, 9 horas, Escola de Líderes, 10h30 nossos cultos, e 18h30,
o culto da noite. Ó, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E que você, em nome de Jesus, leve seu filho para a casa de Deus. Ele precisa. Não deixe que o tráfico, não deixe que o homem mau, o homem da iniquidade, ou qualquer outra coisa, tome conta dos seus filhos. Mas que seus filhos sejam cuidados por Deus, seja cuidado por homens e mulheres comprometidas com o Senhor, e que eles sejam advogados, juízes, que eles sejam bons pedreiros, que eles sejam bons arquitetos, que eles sejam bons pintores, que eles sejam bons professores, e bons missionários, bons pastores, bons líderes espirituais, e que eles sejam uma bênção na tua casa e na tua família. Eu declaro uma bênção especial sobre a vida do teu filho e da tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Até a próxima.